Bom, gente, eu queria falar com vocês nesse vídeo sobre uma luta aí dos professores que irão fazer uma paralisação dia 8 de maio, se eu não me engano. E eu vi isso através do canal Thiago na Área, que eu vou deixar o link aí pra vocês. E que esses professores de São Paulo estão colhendo aí assinaturas, fazendo um abaixo-assinado. E você que já é professor, você que é pai, você que é de maior aí, já pode assinar, e que vai ser uma mudança aí que a gente pode estar trazendo para todos os professores de todo o Brasil, não só de São Paulo. Bom, a propósito dessa lei, dessa medida, é que sejam reduzidas a jornada de trabalho, do professor de 40 horas para 30 horas semanais aí, já que uma das maiores preocupações do governo e das autoridades é com a saúde mental dos professores, que tem sido muito massacrada e prejudicada, com tantas cobranças, com tantas funções, com o atendimento de vários alunos ao mesmo tempo, e todo o tempo o professor tem que ficar ligado ali, então realmente é algo muito prejudicial. Então eu já peço aí para vocês nos apoiarem aí, e eu também estou na luta por essa causa e abraçando essa causa também, que se isso valer aí, se isso for aprovado, vai beneficiar todos os professores de todo o Brasil, sem alteração do nosso salário, e vai ser muito bom. Para isso também, falando nisso, eu queria falar sobre um post do Ciência Interativa, que ele vai tratar justamente para vocês, assim, que não são da área da educação, ou que não são professores, mas que se identificam de alguma forma e querem saber mais como é que é ser professor no Brasil. E aí, esse post ele fala justamente disso, e eu achei muito interessante. Ele fala assim: e se a biologia explicasse por que muitos professores estão tão exaustos? Começa assim: 8 aulas por dia, voz sempre ativa, emoções à flor da pele, atenção dividida em 35 alunos, turmas enormes, quase sem pausa entre uma coisa e outra. Parece rotina? Para o corpo, isso é estado de alerta constante. O cortisol não mente, que é um hormônio biológico. O estresse frequente ativa o eixo hipotálamo e hipófise adrenal e eleva o nível de cortisol no sangue. Quando isso acontece todo dia, o corpo entra em modo de sobrevivência, mesmo quando não há perigo real. Resultado: cansaço, irritabilidade, baixa imunidade, problemas de memória e sono. O cérebro tenta acompanhar. A cada aula, o professor planeja e improvisa ao mesmo tempo. Lê linguagem verbal e não verbal, gera empatia, resolve conflitos e interpreta sinais. Tudo isso exige ativação constante das funções executivas pré-frontal e sim, isso desgasta. Mas o corpo não desliga depois. Mesmo fora da escola, o corpo segue em alerta. Corrige, prova no sofá. Quantos professores aí não levam trabalho para casa, né? Resolve situação por WhatsApp. Mesmo que o professor esteja em casa, ele está ali trabalhando no WhatsApp no final de semana, no feriado. Relembra algo que ficou mal resolvido na aula e é como se ele não desligasse dali da escola. E o sistema nervoso autônomo segue ativado, como se a aula ainda não tivesse acabado. E isso não é falta de preparo emocional, é biologia. É um corpo reagindo a uma carga que não foi feita para sustentar por tanto tempo, sem pausa, sem apoio, sem sono reparador. Burnout não é fraqueza, burnout não é brincadeira, é sobre colapso neuroendócrino funcional. E aí eu achei tão interessante esse post, porque justamente nós professores passamos por tudo isso em sala de aula. E muitas vezes você é agredido, você é não respeitado pelos alunos indisciplinados. Muitas vezes é uma coisa tão simples e os alunos fazem uma brincadeira sem graça. É muito complicado você conviver com várias cabeças em sala de aula e às vezes falando ao mesmo tempo. Então o professor tem uma carga muito difícil, por isso que esse projeto aí, se ele realmente valer, nossa, vai ser uma medida muito boa assim para todos os professores de todo o Brasil. Vai ajudar muito ele a diminuir essa sobrecarga mental. E hoje a gente sabe, e são dados que trouxeram pra gente recentes, de que antigamente os professores eles eram afastados da sala de aula por causa da voz, de problemas vocais. Hoje em dia, os últimos dados mostram que a maioria dos professores estão sendo afastados por causa de saúde mental. Não é questão de que o professor ele não sabe gerir suas emoções, ele não sabe lidar. Não é somente isso, é que o professor acaba que ele chega ao fim de semana, como diz esse post, ele tá lá ainda ligado, ele não consegue desligar dos problemas da escola. Aí é diário, é prova para fazer no feriado, pais também que não compreendem, é pai que entra em contato pelo WhatsApp, descobre o seu número, o aluno, e ali você vira amigo dos pais ou dos alunos, e aí você fica conversando constantemente, e é cobrança de gestor, de pedagogo,
E tudo isso é projeto. Então, tudo isso sobrecarrega mentalmente o professor. Então, aí, uma medida como essa ia ajudar muito o professor a desligar da escola e a ele ter um tempo generoso, um tempo criativo, um tempo prazeroso aí com a sua família, para se divertir. E pelo menos isso, né? Já que o Estado não consegue nem dar a database, o salário adequado de acordo com o imposto atual dos alimentos. Então, que o Estado fizesse pelo menos isso, que o governo fizesse pelo menos uma medida como essa para ajudar essa classe, que é uma das mais importantes do Brasil, porém é uma das mais massacradas. E aí, falando nisso, eu queria deixar uma mensagem também para vocês, professores, né, que são meus colegas, ou você que está assistindo aí, que está desanimado, tentando desistir já, pensando em desistir. Eu encontrei um post do professor Fábio Flores, que ele tem um Instagram muito interessante, e ele fala dos bons alunos, pra gente lembrar dos bons alunos. Também precisamos falar sobre eles, sobre como eles nos curam. Aí ele fala assim que também precisamos falar dos bons alunos. Sim, a gente sabe que existem os alunos tóxicos, os violentos, os debochados, aqueles que fazem a gente cogitar desistir da docência, mas também existem os alunos nutritivos, aqueles que mesmo sem perceber, nos alimentam da alegria de ensinar com pequenos gestos de amor. Eles estão ali, num desenho simples, numa cartinha tímida, num professor, não desiste da gente, num abraço que parece dizer, você é tão importante aqui. E é nesses momentos, nesses pequenos gestos, muitas vezes a gente encontra fôlego para terminar o dia, sem chorar em público, sem se descontrolar, sem gritar para o mundo o tamanho da nossa dor. Eu aprendi a guardar esses gestos, eu aprendi a guardar no baú de tesouros da minha mochila. Um bolsinho só para isso. Também criei um Instagram só para registrar essas lembranças. Revejo tudo quando penso em desistir, quando preciso olhar para os alunos com mais amor, mais propósito, mais gratidão. Tem sido terapêutico para mim. E você? O que faz para continuar lecionando quando tudo parece difícil ou não ter sentido? Então vamos trocar ideias e criar uma rede de apoio entre nós. Então é isso. Já se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima. Beijo pra vocês. Tchau.